Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à primeira edição do Anfávia Cast. Trata-se da nova plataforma de vídeo e áudio da Anfávia de comunicação com o público. A partir de agora, vocês poderão encontrar frequentemente em vídeo no nosso canal do YouTube e também em áudio no Spotify. E hoje eu tenho a satisfação de estar com duas personalidades do setor automotivo brasileiro. A primeira, nosso presidente da Anfávia, Márcio Lima Leite, a quem eu já entrego a palavra para apresentar a segunda grande personalidade aqui do nosso setor. Márcio. Bom, muito obrigado, Igor. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao nosso primeiro Anfávia Cast, motivo de muito orgulho e começamos bem. Começamos com nada mais, nada menos do que Ricardo Gondo. Ricardo é uma personalidade muito querida do setor automotivo. Ricardo, muito obrigado pela sua presença, é um prazer enorme estar com você. Muito obrigado a vocês pelo convite, um prazer enorme estar aqui hoje e uma honra, participar da primeira edição desse podcast da Anfávia. E eu vou começar essa conversa um pouco falando da conjuntura do setor automotivo brasileiro, do impacto das políticas públicas sobre esse setor, que é absolutamente importante para a nossa economia. Eu queria, Márcio, inicialmente, para dar essa conjuntura, que você nos falasse um pouco do Mover e da diferença que esse programa tem do programa anterior, que é o Rota 2030, e quais as expectativas amplas, gerais, do setor sobre o novo programa. O programa Mover, ele traz consigo o maior desafio. Por quê? A indústria automobilística, a indústria automotiva no mundo passa por uma grande transformação. Não apenas com o olhar da descarbonização, mas a descarbonização sem alternativas, senão a alternativa do carro elétrico. O programa Mobilidade Verde foi o momento mais desafiador, porque precisávamos trazer, refletir o que está acontecendo no mundo, trazendo para o Brasil, mas respeitando aquilo que o Brasil tem, que é grande vantagem como os biocombustíveis. Então, tivemos a oportunidade de participar na construção de um programa de mobilidade, dando previsibilidade para a indústria, que é tudo que a indústria precisa. Então, esse programa, ele traz consigo a possibilidade da indústria investir. Ela pode investir no carro elétrico, está previsto no Mover. Ela pode investir no carro híbrido, está previsto no Mover. Ela pode se manter no carro etanol, está mantido no Mover. Pode continuar utilizando o Flex, ou seja, ela tem a possibilidade de utilizar outras soluções para a descarbonização, sendo respeitado pelo governo, pelas políticas públicas e tentando levar para o consumidor a opção que ele deseja e com um custo mais acessível. Além disso, ele prevê, ele tem a previsibilidade, então nós vamos ter, durante um bom período, até 2030, em alguns casos até 2032, nós vamos ter uma regra clara, uma regra que sabemos para onde a indústria está caminhando, quais serão as exigências, isso em termos de descarbonização, metas de eficiência energética, de adensamento da cadeia produtiva, de reciclagem, reciclabilidade, isso está previsto também no programa. Então o programa ele traz vários aspectos que estão relacionados à nossa indústria e principalmente, talvez o mais importante do programa Mover é a pesquisa e desenvolvimento, porque o programa que traz a pesquisa e desenvolvimento, ele é um programa muito valorizado dentro do Mobilidade Verde. Então, isso não é apenas um programa de estímulo, mas é um compromisso que a indústria tem para participar do programa. Para se ter uma ideia, Igor, os números hoje que nós trabalhamos é que a indústria nos próximos 5 anos vai investir, ela tem que investir como requisito mínimo para estar no Mover 60 bilhões
em pesquisa e desenvolvimento. Então, esse investimento, de acordo com 1%, 1,2%, até chegar até a conclusão dessa fase do programa, somando-se isso, calculando sobre o faturamento das fabricantes, nós vamos chegar a 60 bilhões de investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Márcio, muito obrigado pela sua resposta. E aí a sua resposta que dá uma dimensão macro do que é o Mover, dos impactos dele no mercado, tendo em vista uma nova fase aí com previsibilidade e também com os compromissos assumidos, me traz o gancho para eu conversar aqui com o Ricardo Gonda, aproveitando que nós temos um CEO hoje aqui conosco, é que nós já temos contabilizados pela Anfavea mais de 120 bilhões de investimentos anunciados, Ricardo. Em geral, o que nós temos ouvido é que são novos produtos, novas tecnologias. Então, do ponto de vista da Renault, Ricardo, como você primeiro vê o Mover como esse indutor de previsibilidade e se esses compromissos assumidos, eles são úteis, bons, suficientes para um novo ciclo de investimentos, sustentação desse ciclo de investimentos da Renault, no seu caso especial. Você consegue nos dar um panorama sobre isso? Bom, nós vemos de forma bastante positiva todo o programa Mover, né? E isso, sem dúvida, vai gerar novos investimentos aqui no Brasil. Acho que um exemplo é o que nós acabamos de lançar. Os investimentos vão na boa direção, plataformas mais modernas. Isso, sem dúvida, uma parte importante, como falou o Márcio, vai para pesquisa e desenvolvimento aqui no país. Por quê? Porque nós precisamos desenvolver isso para o Brasil. Então, nós temos aqui no Brasil um centro de engenharia para fazer esse trabalho e que trabalha nesses projetos, desenvolvendo novas tecnologias. Eu falo, por exemplo, do carro que a gente acabou de lançar, a Kardian, é um carro do segmento B, SUV, e nós estamos colocando nele 13 ADAS, que são ajudas à condução, e que em plataformas mais antigas você não consegue colocar esses elementos de tecnologia e que ajuda a segurança dos clientes brasileiros. Olha, essa sua resposta, Gonda, me traz aqui à tona um dos elementos que é fundamentais. Eu tenho notado no setor automotivo uma grande tendência, talvez aí por novos elementos tecnológicos, se a gente pensar em novas formas de propulsão, e o Mover traz, como o Márcio disse, um elemento que é o elemento do P&D, da pesquisa e desenvolvimento. Uma pergunta que é sempre feita para nós é, olha, mas esses investimentos em P&D, eles serão canalizados para onde, né? Por quê? Já aproveitando a sua resposta, como é que você avalia a questão da formação, né, em engenharia no Brasil vinculada a essa cadeia de fornecimentos, para a gente dar vazão a todos esses incentivos, para a gente conseguir dar vazão a esses elementos tecnológicos, inclusive de descarbonização, também envolvem muita tecnologia. Nossa cadeia de fornecimento, a nossa formação em engenharia está em formação, está pronta para isso no setor automotivo, Ricardo? Olha, acho que um ponto importante que tem no Mover são os nossos fornecedores, né? Os nossos fornecedores também, o Mover permite esse investimento em pesquisa e desenvolvimento para nacionalizar tecnologias que nós vamos utilizar nos veículos no médio e longo prazo aqui no Brasil. Bom, acho que além disso, acho que o Brasil conta com, nas montadoras e na Renault, com grandes centros de engenharia, grandes engenheiros que têm conhecimento técnico profundo do veículo e também das novas tecnologias que estão chegando. Por quê? Porque a gente não trabalha só para o Brasil. Muitos desses centros nós também trabalhamos para as nossas matrizes desenvolvendo tecnologia. Então, todo o conhecimento do motor flex, quando a gente fala de híbrido flex, todo esse conhecimento está aqui no Brasil com os nossos engenheiros. Bom, além disso, eu como engenheiro, acho que no Brasil tem grandes escolas de engenharia, formam grandes engenheiros, né? E um exemplo, no passado, quem desenvolveu a tecnologia Flex? Foi desenvolvida aqui no Brasil por brasileiros. Quando a gente fala da sua experiência, e ele começou a pergunta falando da sua experiência, você ficou um tempo na Europa. E você hoje tem um grande desafio de conduzir com os seus colegas, com os seus pares, a disputa por investimentos, porque você quer investimentos no Brasil e você tem um colega que também quer investimento em outros países. Como você hoje
leva esse pedido para investimentos e como o Brasil é visto na hora que você apresenta os seus business cases, as suas propostas para investimento no Brasil. Qual que é a visão que os seus pares têm do Brasil e principalmente das nossas tecnologias, que são tecnologias locais e boas tecnologias, né? Eu acho que dentro do grupo Renault, o primeiro, um dos temas é a confiança no Brasil, confiança de ter regras claras. Acho que o Mover é prova disso. Acho que isso ajuda muito quando você está discutindo novos investimentos. Então, ter regras do jogo. Segundo, você ter uma economia que também está sob controle. Quando a gente olha os dados macroeconômicos do Brasil, não? A taxa Selic, a taxa de desemprego, inflação, tudo isso vai no bom caminho, né? No médio e longo prazo, né? Além disso, a gente olha muito o potencial do mercado brasileiro. Então, a perspectiva que a gente tem para 24, mas também para os próximos anos, é um mercado em crescimento. Né? Quando a gente fala do mercado esse ano, 2,3 milhões, 12 anos atrás, o mercado brasileiro foi de 3,7 milhões de carros vendidos aqui no Brasil. Quando a gente olha a taxa de motorização no Brasil comparado com países europeus, ainda a taxa de motorização do Brasil é baixa. Então, são vários elementos que a gente tenta passar para as pessoas que estão lá em Paris sobre o mercado brasileiro para dar essa confiança. Por quê? Porque a indústria automobilística, vocês conhecem super bem, a gente tem investimentos elevados e investimentos para um ciclo de produto que é longo. Então a gente precisa ter uma boa visibilidade do que vai acontecer nos próximos anos. Então acho que a visibilidade do Brasil hoje é boa. O Brasil, para a Renault, representa, para a marca Renault, a gente foi em 2022 o segundo maior mercado, 2023 o terceiro maior mercado para a marca Renault no mundo. Isso tudo contribui na discussão quando a gente está falando sobre os investimentos aqui no país. Excelente. Olha, ouvindo você responder, Ricardo, me veio aqui, o Márcio puxou bem essa história da sua experiência internacional. E uma das coisas que nós aqui, né, que lidamos com o setor no dia a dia, sempre temos que ouvir e aprender das experiências dos nossos executivos que tiveram essa experiência também de comandar operações na Europa e em outros lugares. No seu caso, na Europa. Você vê, né, sobre dois aspectos que eu queria conversar com você. Qual é a diferença dos mercados, assim, tem programas também específicos na Europa para o setor automotivo. Como é uma questão mais de curiosidade para aqueles que não vão nos ouvir, né? O trabalhar na Europa, no seu caso na Espanha, e o trabalhar no Brasil, do ponto de vista de um CEO, e se você enxerga que o Brasil está indo para o caminho certo nos próximos anos no que diz respeito ao mercado automotivo. Bom, eu acho que uma das coisas boas de trabalhar na indústria automobilística, aqui falo de forma geral, né, conversando com os meus pares na indústria, é essa possibilidade de trabalhar em outros países, né? Então eu trabalhei na Renault na França, tive a oportunidade de liderar a Renault Espanha, Portugal, Ibéria, e também de ter trabalhado na Argentina. Então acho que isso é uma das coisas super bacanas que a indústria automobilística permite, né, de forma geral, do ponto de vista de carreira nas empresas. Acho que o mercado europeu, e aí falo principalmente da Espanha, é um mercado diferente, é um mercado mais pulverizado, né, são mais equilibradas a participação de mercado das marcas, porque a Espanha não tem uma marca, né, que diz, olha, a marca dos espanhóis. Né? Então tem muitos fabricantes locais europeus que têm fábrica na Espanha, então o mercado ele é bastante equilibrado, é um mercado bastante duro. Eu trabalhei na Espanha entre 2013 e 2016, eu fiquei quase 3 anos e meio lá, peguei uma época de crise. O que o mercado, o que o governo espanhol fez nesse período, que me marcou bastante, foi um plano de renovação da frota. Né? Então eles buscaram trocar a frota de mais de 10 anos por uma frota mais nova mesmo, de automóveis. Isso valia também para mercado de comerciais e pesados.
e valia também para veículos de passeio. E o objetivo, primeiro, quando você tem uma situação econômica desfavorável, é você manter a economia. Então, a gente sabe que a cadeia da indústria automobilística é grande, fornecedores até os concessionários. Então, tudo isso foi para incentivar o mercado. Segundo, tem um tema também ambiental, né? Quando a gente está tirando carros antigos, você está tirando carros com motores menos eficientes, você coloca carros novos, então do ponto de vista de emissões de CO2 tem um ganho enorme em função da frota, e também o tema da segurança veicular. Acho que o tema de segurança é um tema em todos os países, segurança nas estradas, e você ter veículos mais modernos, mais seguros também reduzem muito a incidência de acidentes, né? Então acho que tem 3 pilares importantes, que é um pilar econômico, segurança e também de redução de emissões de CO2. Nós estamos chegando já quase ao final aqui do nosso bate-papo e tem sido muito interessante. Eu vou fazer mais 2 perguntas nesse diálogo aqui com vocês, uma específica para o Gondo, e nós conversávamos os 3 um pouco mais cedo, e uma outra geral para vocês 2 nos responderem. Gondo, uma das questões que sempre nos perguntam na Anfavea, e o Márcio sabe bem disso, é sobre mercado para modelo de entrada. E eu sei que a Renault tem um modelo que é o Kwid. Eu queria muito entender de você, né, qual é a sua visão para esse segmento específico, e porque sempre é uma discussão sobre acesso, né, que nós temos que ter consumidores que acessem teoricamente, esses veículos são veículos de acesso ao mercado. Se você considera isso importante, qual é a relevância que você vê para esse mercado de entrada nos próximos anos no Brasil? Acho que o mercado de acesso que a gente está falando do segmento A e do segmento B, né, principalmente dos carros hatchbacks, é super importante no mercado brasileiro, porque é o carro de acesso para o cliente brasileiro comprar um carro 0 km. Né? O que a gente percebeu é que durante os últimos anos, principalmente durante a crise da pandemia, muitos desses clientes foram para o mercado de seminovos. A gente está vendo que esses clientes estão voltando para o mercado de novos. Então, o primeiro trimestre desse ano, 2024, 38 mil novos clientes compraram um veículo 0 km aqui no Brasil. Bom, um fator importante, sem dúvida, é a taxa de financiamento. Então, a redução da taxa Selic ajuda. Por quê? Porque isso reduz a taxa de juros para o cliente final. Então, acho que esse é um ponto bastante positivo no crescimento das vendas desse ano. Agora, comparar os carros que nós temos hoje no mercado com carros que nós tínhamos no passado, tem que ressaltar alguns pontos importantes, né? Os carros hoje têm muito mais tecnologia, eles têm muito mais conectividade, muito mais... Mesmo no segmento A. Né? Mesmo no segmento A, muito mais seguros. Então, você falou do Kwid, né? O carro que é um carro da Renault aqui no Brasil, no segmento de entrada. É um carro que tem ESP, tem ABS, tem sistema de partida em rampa, tem 4 airbags, tem conectividade, tem Apple CarPlay, tem um sistema também Android. É um carro que, do ponto de vista de eficiência energética, tem um motor bastante moderno, 3 cilindros, bloco em alumínio, emissão de 84 gramas de CO2 por quilômetro. Então, um carro que, do ponto de vista de eficiência energética, é muitas vezes mais eficiente do que carros com motores híbridos, porque hoje os híbridos eles estão em carros maiores, com motores maiores. Então, são carros mais modernos, mais eficientes, muito mais seguros. Isso é um grande desafio, né, Ricardo? Porque nós temos, sim, esse mercado de segmento A que você faz referência, mas, ao mesmo tempo, são veículos que respeitam, na verdade, novas exigências que são do mercado. Sustentabilidade, você falou de emissões de CO2 e também de segurança. Então, é um carro que é para um segmento A, mas também contendo tudo isso que é super importante para o consumidor na ponta. E, para terminar essa nossa conversa, Márcio, você sabe que aqui na Anfavea a gente tem trabalhado com uma previsão de crescimento do mercado de pouco mais de 6% esse ano. Nós tivemos várias coisas importantes acontecendo, tivemos a publicação do Programa Mobilidade Verde,
marco de garantias, nós temos uma expectativa de inflação controlada e queda também na taxa de juros. Há espaço para um crescimento maior do mercado nesse ano, Márcio, você que está com a responsabilidade de olhar o setor como um todo no Brasil. Eu quero ter errado feio nessa projeção. Eu também espero. Esse é o meu maior desejo. A Fenabrave, os nossos parceiros, eles apontam para um crescimento que pode chegar a 12%. E nós estamos trabalhando com 6 e alguma coisa. Então, eu quero que ao final do ano a gente fale, a Anfavea errou e a Fenabrave também errou, porque nós crescemos 15%. Então, esse é o nosso maior desejo. E mesmo com o crescimento ocorrido nesse primeiro trimestre do ano de 2024, ele está em linha com o que nós utilizamos para fazer as projeções, ainda um pouquinho abaixo em algum momento do mês. Então, de uma forma geral, nós não temos ainda motivos para ter uma projeção maior de crescimento, embora haja o desejo, mas pode surpreender sim. Então a sua pergunta é, pode surpreender? Sim, pode surpreender. E você, Gondo, compartilha desse otimismo que o presidente Márcio tem? Olha, na Renault as nossas projeções estão bastante alinhadas. Que bom. Nós estamos trabalhando com crescimento entre 6% e 10%, então no mínimo o mercado 2024 de 2,3 milhões de automóveis. Isso a gente acha que pode ter uma aceleração no segundo semestre. Bom, o papo está muito bom. Márcio, Gondo, quero agradecer a vocês por nos darem do tempo de vocês para compartilhar das experiências de vocês no setor automotivo. Infelizmente, o nosso tempo do AnfaveaCast é limitado, mas nós queremos primeiro dizer a todos vocês que a partir de agora vocês terão mais tempo para ouvir quantas vezes quiserem esse bate-papo, mas também nas próximas semanas terão novidades. Novos CEOs aqui sentados conosco, novas personalidades, né, da cadeia automotiva também, porque nós da Anfavea representamos os fabricantes, mas também representamos, eu acho que a visão mais ampla do setor automotivo, já que o setor é de uma cadeia muito longa. Então, nos acompanhem, continuem nos acompanhando e quero agradecer a vocês dois em especial por estarem conosco. Então, muito obrigado e um forte abraço a vocês e até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigado.